Acho que ele também consegue. Pronto. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao minicurso Esquenta Escritas para o DIMA 2026. Meu nome é Rayane, sou integrante do grupo de pesquisa GTRCOA, sob a liderança da professora doutora Maria José Costa dos Santos, e estarei com vocês nesta manhã na função de mediadora deste minicurso. O minicurso será ministrado pelo professor doutor Francisco Edson Eugênio de Souza. O professor Edson é pós-doutorando, doutor e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, especialista em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e licenciado em pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, campus da Universidade Estadual do Ceará, em Quixadá. Foi professor do ensino fundamental na cidade de Quixadá. Atualmente é professor associado da UES no curso de pedagogia da UES FECLESC, pesquisador em educação matemática vinculado ao grupo de educação matemática do Multimeios e ao grupo de pesquisa Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem. Sócio da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, coordenador do Laboratório de Educação Matemática da FECLESC, o Labo Mática, e do Grupo de Estudos em Educação Matemática da FECLESC, na FECLESC. Atua principalmente na formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. Desde já, em nome do GTRCOA, agradecemos a participação do professor Edson neste minicurso, compartilhando suas experiências formativas e de pesquisa, promovendo reflexões e enriquecendo a nossa jornada acadêmica. Ao final do minicurso, abriremos para as perguntas. Com a palavra, o professor Edson. Muito obrigado, Rayane. Boa tarde a você, boa tarde a todos e todas que estão aqui no grupo. Agradecer pela presença e parabenizar pela coragem de estar aqui nesse momento. Alguns talvez almoçando, ou que ainda vão almoçar, ou que correram para almoçar, porque também tem um outro turno de trabalho. Eu creio, a maioria está nessa situação. E agradecer à professora Mazé pela confiança, de estarmos aqui juntos para o que ela chama de minicurso. Eu gostaria de chamar de uma conversa, que ela denominou Esquenta Escritas para o DIMA. Então, nós temos o Esquenta para apresentações, e a professora Mazé agora criou o formato do Esquenta para a produção, para a escrita. Então, mais uma vez, o GTRCOA, a professora Mazé parte na frente, com esse protagonismo, no sentido de motivar, de incentivar todos e todas para a produção. Antes de começar, eu gostaria de dizer a importância dessa produção acadêmica, tá? Mas, professor, só um resumo expandido? Sim, mas você nem sabe a importância que tem. Claro, aqui nós temos doutores no nosso grupo, temos já pós-doutorandos, temos mestres, mas nós temos pessoas que talvez nunca escreveram um resumo, ou por conta de, na sua graduação, as pessoas que estiveram mais tempo na graduação não faziam a produção científica, como é o meu caso, que na época que eu fiz pedagogia, a gente não tinha não tinha essa prática da escrita de trabalho científico. Eu lembro que quando eu estava querendo entrar no mestrado, que eu apresentei pela primeira vez o resumo do meu TCC, da minha monografia de especialização. Pela primeira vez apresentei um resumo simples. Então, hoje, os estudantes tem a oportunidade de fazer isso já na graduação. Então, isso é importante. Para concluir, dizer que eu estive recentemente conversando com um ex-orientando meu do curso de matemática lá em Quixadá. Ele concorreu para o programa de pós-graduação, aquele programa que já tem mestrado e doutorado, que ele é um programa da UES, que funciona na cidade de Quixadá, em Limoeiro do Norte. É um programa que é intercâmbio. Então, ele concorreu para o mestrado e ele
tirou a nota, ele foi aprovado no mestrado, já está no mestrado, nesse momento está em Limoeiro do Norte, e ele foi aprovado com a nota 4 no currículo, né? Porque esse programa, não são todos, dizer que cada programa tem a sua forma de avaliar, mas nesse programa contaram todos os resumos simples, todos os resumos expandidos, toda a produção que nós tivemos na época em que ele era graduando no curso de matemática. Então, ele tirou uma nota 4, que foi a maior nota da linha que ele estava concorrendo, e conseguiu a aprovação. Só para dizer para vocês da importância da produção acadêmica, desde o resumo simples, né? Não são todas as instituições, não são todos os programas, não são todos os concursos que contam, mas tem alguns que fazem isso sim, desde o resumo simples, desde a comunicação científica. Então, daí a importância da escrita do resumo simples ou expandido para o 15º DIMA, e a importância de nós estarmos aqui para conversar sobre essa produção, já que, como falei, muitos já têm muita prática na escrita, mas tem alguns que estão começando agora. Então, parabéns, agradecer pela oportunidade, pela confiança, e parabenizar por mais esse protagonismo de Etercoa. Rayane, pode passar. Então, nós colocamos como objetivos para essa nossa conversa, né? Motivar os participantes ou as participantes do GTCOA para a escrita e submissão de trabalhos para o 15º DIMA. Então, a minha motivação é essa, né? Primeiro que pode contar pontos depois, mas mesmo que não conte, né, essa escrita ela já é importante, porque daqui a alguns dias, né, vocês vão estar escrevendo o TCC, ou a dissertação, a tese, né? E essa produção ela é importante. E para esse momento, para nós termos um 15º DIMA bem movimentado, com muitos trabalhos sendo submetidos, aprovados e apresentados, né? O outro objetivo, apresentar o formato de template do 15º DIMA para a produção de resumo simples e resumo expandido. Então, aqui a gente vai, se não apresentar cada template pelo tempo que nós temos, mas pelo menos falar sobre eles. E o outro objetivo é orientar os integrantes, as integrantes do GTCOA, acerca da escrita, né, desses trabalhos do resumo simples e expandido para esse 15º DIMA. Pode passar. E eu começo com perguntas. Vocês não vão responder aqui, mas pelo menos vão pensando aí. São perguntas, já que eu defendi a pergunta na minha tese, então eu gosto muito das perguntas. Na minha tese, eu defendi a pergunta como estratégia de mediação na vivência da sequência FEDAT. Então, eu pergunto, qual a sua prática com a produção de trabalho científico? O que você já fez, né? Que tipo de trabalho científico você já elaborou? Você já produziu TCC, dissertação, tese? Aí depende de cada uma da sua experiência, do seu tempo, né? Do seu tempo acadêmico. Você já produziu um resumo simples, um resumo expandido? Você costuma ler teses, dissertações, resumos expandidos, resumos simples? Quando eu pergunto se você já produziu, né? Aí depois eu pergunto se você já leu. Porque, na minha experiência na graduação, às vezes o aluno vai escrever um resumo simples, mas nunca lê um resumo simples. Aí fica difícil. Você vai escrever um resumo expandido, mas nunca leu um resumo expandido. Você vai ler um TCC, você vai escrever um TCC, mas nunca teve a prática de ler um TCC. Então, fica difícil se você vai produzir um desses trabalhos, se você não tem a prática da leitura desses trabalhos, tá? Porque se a gente fala em objetivo, elabore um objetivo. Se você nunca viu um objetivo elaborado, um objetivo em um trabalho, então fica mais difícil para você. Você já leu, aí a pergunta aqui, já voltando para o DIMA, você já leu o edital do 15º DIMA? Já leu os templates? Então, se você pensa em fazer um resumo simples, um resumo expandido, e nem leu ainda o template, não sabe o que ele está pedindo, aí fica mais difícil ainda, tá?
Como você costuma se organizar para produzir textos científicos? Então, se você já submeteu, né, se você ainda está escrevendo, hoje é 15 de abril e, pelo edital, nós temos até o dia 20, que é segunda-feira. Então, ou você se organizou, ou você vai se organizar para escrever. Então, a forma de organização, de preparação de cada um, de cada uma, depende de cada um e de cada uma, porque cada um tem seu estilo. O seu estilo de escrita, o seu estilo de leitura, o seu estilo de como se organizar para escrever. O certo é que a escrita não cai assim, né, do céu. Ela tem, até inclusive tem pessoas que dizem, mas escrever é muito fácil, eu escrevo um texto do dia para o outro, em 2 dias eu faço um resumo. Tudo bem, depende da sua prática. Depende da sua prática. Pela minha experiência, e olha que tem um tempinho já, mas eu demoro a escrever porque eu escrevo, aí, entre aspas, coloco de molho, guardo, depois retomo, e aí nessa segunda retomada já é um outro olhar, né? Porque a gente precisa também, às vezes, precisa se afastar um pouco para poder, quando voltar, perceber algumas coisas que a gente não estava percebendo, ou pedir para uma pessoa fazer dar uma olhada, fazer uma leitura, olhar a sua escrita. Então, assim, depende muito da estratégia de cada um e de cada uma. Mas concordo, se você tem uma prática, você consegue fazer um trabalho em pouco tempo, tá? Mas se você está começando agora, talvez seja mais difícil, porque não é só uma questão de saber escrever, não é só uma questão de fazer uma boa conexão das ideias, né? A questão da coerência, da coesão do texto. Tem a questão técnica, tem a questão científica, tem a questão das normas da ABNT, por exemplo, e tem também as exigências de cada edital, né? Porque cada edital, cada template, cada modelo tem as suas especificidades. Pode passar, Rayane, por favor. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre, no geral, sobre o resumo. Eu digo no geral, porque cada edital, cada template, cada modelo tem a sua especificidade, como eu já falei. Mas, no geral, o que é o resumo simples? Então, alguém aqui vai fazer o resumo simples, né? Então, o resumo simples é um texto conciso que apresenta as ideias principais do trabalho em um único parágrafo. Então, o resumo simples, né? Ele tem um único parágrafo. Deve ser claro e objetivo, geralmente de 100 a 500 palavras. Isso depende do edital. Ele servindo como uma visão geral para o leitor se decidir por uma leitura. Se for um resumo de uma tese, por exemplo, o leitor vai ver o resumo e vai se animar, se motivar ou não para ler a introdução do trabalho ou ler o trabalho todo. Por isso que o resumo ele deve ter essa boa apresentação, né? Porque ele tem que ter elementos importantes, tem que ter uma linguagem clara para que o leitor, né, saiba o que ele está dizendo, e às vezes é um resumo que motiva ou não o leitor a seguir na leitura do trabalho. No caso aqui, nós estamos falando de resumo simples, só tem resumo simples, então não tem mais do que isso, né? Qual a estrutura básica de um resumo simples, né? O resumo, mesmo sendo simples, ele deve ter uma introdução, uma contextualização, uma apresentação breve do tema. Professor, mas eu começo falando sobre o objetivo. Realmente tem gente que começa a falar o seu resumo com o objetivo. Qual é a sugestão que a gente tem visto nos últimos tempos, né? E é a minha sugestão, é que você não inicie o resumo com objetivo, tá? Que você inicie com uma pequena apresentação, uma pequena introdução do tema. É como se você estivesse apresentando do que trata o trabalho, né? Depois, uma problemática, né? Qual é a questão, a pergunta da pesquisa? Né? Não necessariamente com ponto de interrogação. Às vezes, essa pergunta, essa questão da pesquisa problemática, ela aparece sem ser uma pergunta com ponto de interrogação. Né? Mas eu acho interessante, né, que depois daquela entrada no resumo,
né? Você parte para a questão de uma problemática que você percebeu, depois o objetivo. Então, o assunto é esse, o problema foi identificado, o que, é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, também é uma questão do objetivo. Geralmente, né, um resumo desse tamanho, ele cabe apenas um objetivo geral, né? Mas tem gente que coloca mais, coloca os específicos também, depende de cada um, tá? Então, eu apresentei o tema, eu contextualizei, mostrei o que é o trabalho, né? Mostrei uma problemática, que pode ser uma pergunta, em forma de pergunta ou não, mas tem um problema que foi identificado. Você quer resolver esse problema, você pensou na pesquisa, e daí veio o objetivo, né? Dito o objetivo, que deve ser escrito, sempre o objetivo é escrito com o verbo no infinitivo. Estou dizendo isso porque nós ainda na leitura de resumos, quando nós vamos avaliar, ainda aparece resumo sem estar com o verbo no infinitivo. Todos, aliás, objetivos sem o verbo no infinitivo. E todos os objetivos, eles são escritos com o verbo no infinitivo. Qual o verbo? Aí depende, né? Tem que ver com o orientador, tem que ver qual é o melhor verbo, mas a certeza é que tem que ser o verbo no infinitivo. Também a metodologia. No resumo é importante que tenha isso de forma, claro, se é um resumo, é de forma bem resumida, a metodologia. Como é que o trabalho foi realizado? Tá? Qual é a natureza do tipo de pesquisa? É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? Ou quanti-qualitativa? Ou quali-quantitativa? Qual é o tipo de pesquisa? É uma pesquisação? É um estudo de caso? É uma pesquisa etnográfica? Né? Ou é apenas uma pesquisa bibliográfica ou teórico-bibliográfica? Né? Se for apenas uma pesquisa bibliográfica, aí então não vai ser preciso você falar do locus, das estratégias, dos instrumentos, dos participantes, porque não tem, porque a bibliográfica é apenas a questão da literatura. Mas se for uma pesquisa de campo, uma pesquisação, então, nesse resumo também é importante que você coloque qual foi o locus da pesquisação, quais as estratégias utilizadas, os instrumentos utilizados, né? Quem foram os participantes da pesquisa. Né? Dito isso, resultados, discussão e conclusão. Coloquei numa mesma linha, né? porque isso é dito de uma forma bem rápida. Né? Se foi uma pesquisa, então tem resultado, você chegou a resultados. Quais foram os resultados? Você discussão, isso bem rápido, na verdade não dá nem para discutir, é bem rápido os resultados principais e você fecha o seu resumo. Dependendo do edital, dependendo do template, aí o número de palavras ou o número de caracteres que você vai utilizar, né? Então, mas você fecha. Se for 500 palavras, então você tem que dizer tudo isso em 500 palavras. Tá? Depende do tamanho do resumo, né? Que é dito no edital ou no template, ou os dois. E as palavras-chave, tá? De 3 a 5, depende do edital. Eu lembro que no workshop que eu organizei era de 3 a 5. Teve trabalho que foi submetido com 2 palavras. Então, tem gente que não atenta para isso, tá? 2 palavras. E teve trabalho que tinha 6, e teve resumo que tinha 6 palavras. Então, não é, no mínimo, 3, de 3 a 5. Então, são coisas técnicas, tá? Que tem que ser visto, tá? Tem que ser visto. Então, o resumo tem que ter esses elementos. Claro, não ter um ou outro, tá? Não ter um ou outro depende do template, tá certo? Mas, no geral, o resumo dessa forma, é escrito dessa forma. Características importantes de um resumo, né? Um parágrafo único, já foi falado, então não tem aqui o espaçamento, aquele recuo, né? Não tem aquele espaçamento de início de parágrafo, né? Então, é um parágrafo único, texto corrido.
A questão da impessoalidade, né? Escrito na terceira pessoa, isso aqui também depende muito do edital, depende muito do template, porque tem alguns que pedem primeira pessoa, tá? Mas, no geral, é terceira pessoa. Observou-se e não observamos, e não observei. É observou-se, a terceira pessoa. Tá? No geral, é isso. Então, tem que estar atento para isso. Sem opiniões, não inclui críticas, juízo de valor. Né? Aí isso vale não só para o resumo, mas a gente sabe como fazer a crítica, né? Não é a crítica pela crítica, não é o achismo, né? Evitar adjetivações, né? Que foi bom ou foi ruim, não, né? Evitar a questão dos adjetivos. Evitar citações, aliás, nesse resumo aqui nem tem, né? Nem evitar, não tem citações, não dá nem para ter tabela, não tem. Né? Agora, referências, depende do edital, depende do template. O do workshop e o do DIMA, eles pedem referências, tá certo? Então, tem que observar isso. E as normas da ABNT, geralmente, fonte Arial ou Times, né, tamanho 12, isso depende do edital. No DIMA, o 15º DIMA, se eu não me engano, todos pedem, os dois tipos de trabalho pedem Arial. Né? O tamanho da letra depende do local. Aí o título, às vezes, é um tamanho, aí vem o resumo é um outro tamanho, então tem que ser isso bem observado. Tá certo? A Rayane falou, não, vamos deixar as perguntas para o final, mas se alguém quiser, deixa para o final mesmo, né? Pode passar, Rayane, por favor. É só um exemplo de resumo simples, tá? É o meu, é da minha tese, e exatamente o meu, porque tem críticas, e aí se eu vou criticar, eu critico o meu resumo, e não de outro, né? Então, aqui, vejam, esse resumo tem 300 e tantas palavras, não tem nem 500 palavras, tá? Então, eu começo falando sobre o tema da minha tese, eu não falo logo do objetivo, né? Eu começo falando, descrevendo o que foi o trabalho, tá, e tal, né? Depois é que vem o objetivo, que está aqui em azul. Depois é que eu coloco o objetivo do trabalho, certo? Depois do objetivo é que eu trago a questão da metodologia, né? Uma pesquisa assim, falei um pouquinho de aportes teóricos. Eu não coloquei, que aliás eu gosto muito de colocar os autores, os principais referências, mas aqui já a orientação já era que a gente não colocava, mas isso depende também de edital, não colocar o nome dos autores principais. Então aqui eu trago, depois do objetivo, né, eu trago um pouquinho sobre os aportes teóricos que eu utilizei. Depois dos aportes teóricos, que eu falo da metodologia. Aí, aqui eu digo que foi uma pesquisa qualitativa, ou foi uma pesquisação, eu digo onde foi que foi realizada a pesquisa, quem foram os sujeitos, que a professora Mazé prefere chamar de participantes, quem foram os participantes da pesquisa. Eu faço uma descrição bem longa sobre a metodologia, né, sobre os pressupostos metodológicos, porque aí foi uma pesquisa longa, e eu coloco bem amplo. Depois da metodologia, eu coloco um pouco dos resultados, certo? Que está aí em formato em cor verde, os resultados. Se eu fosse fazer hoje, eu usaria mais, viu? Eu colocaria maior, porque uma coisa que eu gosto que tenha, inclusive eu falei no slide anterior, é sobre a problemática, a questão da pesquisa, a pergunta. E no meu resumo da tese eu não coloquei. Hoje eu colocaria, né? Eu colocaria a problemática. Então, deixa eu ver aqui. Realmente eu não trago, porque ao ler a introdução do trabalho e a tese toda, a gente vai ver que tem uma pergunta da pesquisa, a pergunta diretriz da pesquisa. Hoje eu colocaria, aqui eu não coloquei.
Então, aqui tem quase todos aqueles elementos que eu falei lá em cima. Inclusive, estão aí as palavras-chave e eu utilizei 5, tá certo? Então, isso tudo depende das normas. Aqui a gente vê as normas da própria universidade, no caso, a UFC, onde eu cursei o doutorado. Então, aqui é só um exemplo e estou mostrando porque se você vai fazer um resumo, não esqueça de ler outros resumos, tá certo? Professor, mas aí eu vou copiar outro resumo, fazer do jeito que o outro fez? Não, você não vai copiar, até porque é crime. Você vai utilizar como referência. Você vai utilizar como referência. Olha, como é que ele começou? Esse professor aqui disse que é importante colocar a pergunta e ele não colocou. No meu, já vou colocar. Então, você usa como referência, tá? Não é como um modelo, porque o modelo é o template, né? Então, você usa como referência. Como é que ele começou? Eu quero começar diferente. Eu quero começar a partir das orientações mais atuais, né? Então, é importante, se você for fazer um resumo, que você leia resumos, né? Não leia só um resumo, leia resumos, e daí você vai vendo qual aquele que melhor lhe serve como referência. Tudo bem? Passemos, Rayane, por favor. Aí conversemos um pouquinho sobre o resumo expandido, tá certo? Porque também é um outro tipo de trabalho do 15º DIMA, tá certo? Nós vamos conversar um pouco sobre o resumo expandido. Então, o resumo expandido é uma versão mais detalhada do resumo simples, permitindo que os autores apresentem um texto mais ampliado, é claro. Aqui de 4 a 6 laudas, mas a gente vai ver que no DIMA tem mais laudas, né? Contendo resumo do resumo expandido, geralmente com a seguinte estrutura. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a estrutura do resumo expandido. Então, veja, o resumo expandido, inclusive esse do DIMA, ele tem um resumo. É um resumo expandido, mas tem um resumo simples. Claro que é menor do que aquele que é apenas resumo simples. Então, o resuminho, né, o resumo simples do resumo expandido, ele deve ter aquelas mesmas informações que tem o outro, só que isso vai ser bem menor. É bom que comece com uma pequena introdução, né, a questão da pergunta, a problemática. Então, aqueles elementos que tem no outro resumo que tem aqui, só que você vai fazer isso de uma forma bem mais resumida. Dependendo do template, eu acho que aqui no DIMA, o resumo expandido, se não me engano, é de 100 a 150 palavras. Né? Então, até 150 palavras tem que ser realmente bem pequeno. Enquanto o resumo do 15º DIMA é de 300, se não me engano, a gente vai já confirmar, 350 a 500 palavras, né? Então você tem mais espaço para escrever. Aqui no resumo do resumo expandido é de 100 a 150, tá? E eu reforço, gente, a questão do cuidado que a gente deve ter quanto a isso. Estou dizendo porque nós tivemos trabalhos, em outros eventos que eu corrigi resumos, corrigi trabalhos, o template pedia as referências, o resumo de 350 a 500 palavras, que é o caso agora do DIMA. Então, teve resumo que tinha 250, então faltavam 100 palavras. Né? Então, tinha menos do que foi pedido. Ou também, o contrário também aconteceu. Era até 500, pois tinha 596. Né? Então, assim, claro que aqui a gente faz de tudo, né? O GTCO, a gente faz de tudo para que as pessoas corrijam, para que dê tempo, tá? Mas os próprios editais dizem assim, se não tiver de acordo com o edital, o trabalho já está excluído. O que a gente não tem feito, porque a gente tem levado em conta, né? A gente quer que os trabalhos sejam aprovados, porque sabemos da importância disso para o GTCO e para todos vocês, para todas vocês. Por isso que a gente faz o máximo para aproveitar, para acolher todos os trabalhos. E a gente devolve, pede para corrigir, para ampliar o número de palavras ou diminuir o número de palavras. Então,
tem que ter esse cuidado, tá? Há o cuidado com a escrita, que é importante, a coerência, a coesão, né? Um texto bonito, né? Mas essa boniteza também no seu aspecto técnico, tá bom? Que ele seja bem organizado. Então, o resumo do resumo expandido tem que ter esses elementos, claro, com um tamanho bem menor. No desenvolvimento, aí é claro, a diferença aqui do resumo expandido para o outro resumo, para o resumo simples, porque aqui o trabalho, ele vai, aquela parte que aparece no outro resumo, da contextualização, problematização, da justificativa, do objetivo, tudo isso vai aparecer, só que no resumo expandido isso vai ser de uma forma, né, o texto é ampliado. Né? No resumo aparece só um flash, né, do como é que a coisa se deu. Aqui não, aqui você vai nessa introdução, tem que ter uma contextualização, uma problematização, tem que ter a delimitação. O meu trabalho vai ser sobre educação especial e inclusiva, educação inclusiva. Sim, mas isso é muita coisa. Né? Não, aí você começa falando sobre educação inclusiva. Mas aí você não vai dar conta de tudo, você quer falar sobre, no caso de específico, né, de um PCD, né, uma deficiência específica. Aí você já... Então você vai... Nessa discussão que você vai fazendo, você apresenta o problema, mas você tem que delimitar, né? Delimitar e chegar numa pergunta, numa questão, né, que direcione o que vem em seguida, que é o seu objetivo, tá? Então, você começa contextualizando, problematizando, delimita, né? Chega a uma pergunta da pesquisa, a uma questão que você quer resolver, a uma curiosidade, e daí você chega ao seu objetivo geral. Né? Isso tudo dentro da introdução. Tem uma justificativa, por que é que você resolveu fazer esse trabalho? Né? Então, tem uma justificativa, às vezes é o seu envolvimento com a temática, né? Porque você faz isso desde a graduação, porque você é professor e trabalha com esse público, trabalha com PCDs, né? E você é envolvida com a temática, então é importante que isso apareça na sua introdução, né? A metodologia, ligeiramente, eu digo ligeiramente porque mais abaixo vai ter uma seção só para falar da metodologia. Então, na introdução, ela aparece ligeiramente, tá? Aí também você conclui a introdução dizendo como é que o trabalho fica organizado. O trabalho tem tantas sessões, a primeira trata disso, a sessão 2 trata disso, né? E a questão da relevância do trabalho. Se eu não me engano, o próprio Dima, no resumo expandido do Dima, pede isso, para você concluir a introdução falando da relevância do trabalho. Tá? Então, assim, isso depende muito de edital. Tá? Referencial teórico, né? Se no resumo simples não aparece os autores, aqui sim eles vão aparecer os conceitos, vão aparecer as teorias. Então, aqui é a apresentação do autor, da autora, sobre o embasamento teórico do resumo expandido. Mesmo que resumo expandido com esse tamanho que ele tem, 4, 6 laudas, 8 laudas, mas ele precisa ter a fundamentação teórica. O trabalho científico tem um embasamento teórico. Tá? Depois disso, na ordem, a metodologia. Também isso depende de edital. Tem edital que vem aqui. Pode crer que ela está aguentando. Tem edital que aparece logo após do referencial teórico, mas tem edital que vem... Então, assim, depende da ordem. Então, na metodologia, você vai falar dos procedimentos metodológicos utilizados na investigação. E aqui, a natureza, o tipo de pesquisa, né, que no resumo simples aparece rapidamente. Aqui não, aqui aparece de uma forma mais ampla. Aí você escreve mais um parágrafo ou 2 parágrafos, porque o resumo expandido também não tem muito espaço,
mas você vai dizer aqui de forma mais ampliada E aí eu chamei como é que, aí ele veio para como colocar é que seu trabalho, como é que o trabalho foi realizado, tá? Resultados e discussões é uma outra sessão, só lembrando que antes a gente chamava de capítulo, né? Mas hoje a gente chama de sessões. Né? Aqui, a introdução é uma sessão, o referencial teórico é outra sessão, a metodologia é outra sessão, os resultados de discussões, outra sessão, também depende de edital. Né? Então, nos resultados de discussões, é a apresentação dos resultados do trabalho. Foi um trabalho bibliográfico. Você vai aqui, né, no referencial teórico, você apresentou as teorias, os autores utilizados. Aqui você vai discutir, né, você vai colocar esses autores para conversar. Você vai conversar com eles. Né? Você trata sobre a LDB. Né? Então, no início você citou Saviani, citou Carneiro, né? E aqui você vai colocar esses autores, vai falar do mesmo assunto, mas aqui você vai colocar esses autores para conversar entre eles, você conversar com eles, tá? Então, aqui, por isso que há quem diga que o trabalho bibliográfico é mais fácil. Não é tão simples assim, porque não é só citar autores, né? Aqui nos resultados de discussões tem que ter, né? Quais foram os resultados, né, dessa sua pesquisa? O que você encontrou? O que o Saviani diz? O que o Libânio diz? Tem autores, eles seguem a mesma linha de pensamento ou eles divergem em alguma coisa? E aqui você vai estabelecer essa conversa entre os autores, né? Por isso que o trabalho bibliográfico, teórico, ele não é assim tão simples, né? Porque você precisa estabelecer esse diálogo entre os autores. E se tiver a pesquisa de campo, né, se não for a pesquisa apenas bibliográfica, aí aqui você vai apresentar os dados da pesquisa e vai fazer essa interação, né, dos seus dados com o que os autores dizem, né? Os dados são esses, né? Sobre esse assunto, o autor A diz isso, o autor B diz isso, e você vai estabelecer essa conversa entre os autores, fazendo as citações ou não, né? Fazendo as citações dentro do parágrafo ou uma citação recuada, seguindo todas aquelas normas, né, da ABNT ou da universidade na qual você está vinculado, que geralmente seguem também as normas da ABNT, mas às vezes tem alguma especificidade da universidade. Né? Então, aqui, o momento onde mais aparece o pesquisador, a pesquisadora, é aqui, nos resultados de discussões. Né? Porque aqui é a conversa que ele vai apresentar os resultados. Né? No referencial teórico é importante, mas aqui ele está citando, está escrevendo, está fazendo uma exposição dos conceitos e teorias dos autores. Quando chega o resultado de discussões, aí aqui é uma análise que você vai fazer. Né? Você vai estabelecer uma conversa entre esses autores. Então, aqui, ao meu ver, é o momento em que o pesquisador, a pesquisadora aparece, né? Aparece mais, né? Com o seu estilo de escrita, tá? E aí eu chamo a atenção aqui para o estilo de escrita, né? O seu formato de escrever, o tamanho do parágrafo, né? Porque às vezes a gente encontra um texto, um parágrafo com 10 linhas, o outro um parágrafo com 2, fica um texto feio. Então, eu tenho esse cuidado de estabelecer esse equilíbrio entre o número de linhas que tem o parágrafo. Então, assim, esse cuidado, tá, com o texto, inclusive com a estética do texto, com a boniteza do texto. Tá? E as considerações finais. Né? Então, tudo aqui que tem no resumo simples está aqui, só que aqui é de forma bem ampliada, é uma forma onde você onde você está escrevendo, você está discussando sobre o assunto. Né? Nas considerações finais, a retomada do objetivo, tem gente que retoma a pergunta objetiva, outro retoma só o objetivo, mas aqui nas considerações finais, você vai dizer para o leitor
se o seu trabalho, se o seu objetivo foi alcançado, atingido ou não, se aquela pergunta que você fez na introdução, ela foi respondida ou não, que não necessariamente todas as perguntas de pesquisa são respondidas, às vezes elas não são respondidas, ou são respondidas de forma parcial, mas aqui, nas considerações finais, você faz esse fechamento, né? Você sintetiza os principais resultados, você faz as reflexões críticas, né? Você destaca as contribuições desse trabalho para você, para a sua formação, para a sua profissão, né? Para a sua carreira profissional, carreira acadêmica. Então, nas considerações finais, você faz isso e também é o momento dos encaminhamentos. Tá? De repente, você, o seu objetivo não foi atingido totalmente, ou então alguns objetivos foram e outros não, né? Porque de repente tinha mais de um, tinha os específicos. Então, você aqui pode também fazer um encaminhamento, dizer que ficou essa lacuna, que outro trabalho merece ser feito para dar continuidade, que pode ser você anunciando que você vai fazer ou que outras pessoas podem fazer. Então, as considerações é esse momento de fechamento e de encaminhamentos, né? Você apresenta limitações, você apresenta resultados, né? Se teve ou não, quais foram os resultados, né? Aliás, uma reflexão fechando sobre esses resultados, e você também os limites, né, se tiver limites, quais foram as dificuldades, né, porque isso é importante para outras pesquisas que vão ser feitas. E conclui com as referências, né, claro, seguindo com as normas da ABNT. Eu até lembrei aqui a questão da ordem alfabética. Gente, isso é tão simples, mas que às vezes algumas pessoas esquecem, tá? Então, os trabalhos que a gente lê, quando a gente vai revisar trabalhos, de vez em quando a gente encontra trabalhos que as referências não estão em ordem alfabética, né? Os títulos não estão destacados, né? Ou então, se está destacado, não está destacado o que deve ser destacado. Então, isso deve ser visto no Brasil, né? No caso, as normas da ABNT, e dependendo de cada edital, se é um trabalho internacional, aí, claro, você vai ter que ver outra instituição. No caso do Brasil, as normas da ABNT. Mas esse cuidado com o formato, né, sem falar aqui da formatação geral do trabalho, né, a questão das citações, quando é que coloca a página, quando é que não coloca a página, como é que deve ser escrito o nome do autor. Então, tudo isso, minha gente, tem que ter esse cuidado, né? A motivação, a orientação de fazermos trabalhos aqui em grupos, né? E aqui pode ser feito até 4 pessoas, e que as pessoas tenham, então, passando por 4 pessoas, por 2 pessoas, pelo menos, né? Um já às vezes percebe o que o outro não percebeu. Então, é importante que tenha esse outro olhar. Rayane, pode passar, por favor. E aqui eu fiz apenas um quadro para mostrar como é que está a questão do... não sei se dá para vocês acompanharem aí, mas, assim, como é que está a questão dos templates, do resumo simples, resumo expandido. Então, assim, é bom ter esse cuidado na hora de... eu costumo pegar o template e já ir escrevendo nele. Né? Coloco qual o título? Coloco o título lá naquele espaço que já está no template do título. O nome dos autores, já coloco lá, porque isso não vai dar trabalho. Porque, às vezes, a gente faz o texto em outro arquivo e depois joga o texto lá dentro, e aí o texto está muito grande, ou o texto está pequeno, não está atendendo ao formato do template. Então, assim, eu costumo, para ganhar tempo, a escrever o próprio trabalho dentro do próprio template, tá? Então, o template aqui, eu coloquei o 2, porque há diferenças o template do resumo simples e o template do resumo expandido. Por exemplo, né? Vamos ver aqui esses itens. São 12 e 7, dá tempo a gente, né? Nós começamos um pouco atrasado, eu creio que a gente vai pelo menos até 12 e 20, né? Eu sei que vocês vão já para outro turno, mas a gente não vai demorar muito. Então, aqui, por exemplo, o número de palavras.
no título, no título. No resumo simples, não indica quantas palavras deve ter. Já no resumo expandido, diz que deve ser até 10 palavras. No resumo simples, diz que tem tudo caixa alta, as palavras todas com letra maiúscula. Já no expandido, diz que deve ser só até 10 palavras, só a primeira deve ser maiúscula. Então, veja esses detalhes. São templates do mesmo evento, mas que eles têm orientações diferentes. Então, devemos ter esse cuidado, tá certo? O número de autores, nos dois, até 4, tá certo? E aí, lembrar que tem o último, orientador, orientadora, que deve ser mestre ou doutor, e que o terceiro pode ser um co-orientador, se por acaso tiver, tá certo? Então, isso tudo, aqui é só um apanhado que eu fiz dos templates, tá bom? O tamanho da página, no resumo simples, diz que deve ser A4. No outro, não diz o tamanho, tá certo? Estou colocando o que tem lá. O tipo de programa, no resumo simples, diz que tem que ser feito no Word for Windows, aí diz aí o tipo, já no resumo expandido não discrimina isso, tá? O tamanho da letra indicada, aí depende de cada template também. No resumo simples, o título tem que ser 14. Quando vai para o nome dos autores, já é 12. Quando vai então, assim, tem que ver cada elemento, né, do trabalho, do template, para ver qual o tamanho, e seguir o template. Ah, mas eu não concordo. Não, não é a questão de concordar, você tem que seguir o template, porque quem vai avaliar pelas normas do template, tá certo? O tipo de letra, nos dois, está Arial, né? As margens, no resumo simples, diz que é 2,5, 2,5 superior, inferior, direita, esquerda, no outro já não diz. O tamanho de espaçamento no resumo é o tamanho simples. E lá no resumo do resumo expandido, é também simples. Já o texto do resumo expandido é 1,5. Então, tem que ver tudo isso. Por isso, a sugestão de usar o próprio template. A quantidade de palavras-chave, no mínimo 3, no máximo 5. Tanto no resumo simples como no expandido. A pontuação entre as palavras-chave, no resumo simples é ponto e vírgula. Já no resumo expandido é só ponto. Veja a diferença. Tá certo? No tamanho do trabalho, no resumo simples, no mínimo 350, no máximo 500 palavras. Minha gente, tem que ser isso. Nem pode ser menos de 350, nem pode ser mais de 500 palavras. Tá certo? Quanto ao resumo expandido, o resuminho do resumo expandido é de 100 a 150. Já o trabalho como um todo, resumo expandido, é de 6 a 8 laudas, tá certo? A quantidade de palavras nas referências, no resumo simples, é até 100. Em outro evento que eu participei, também dizia que era 100 e tinha trabalho que tinha 300 palavras na referência. Então, não é observado esse detalhe do template, tem que ser observado, porque isso vai agilizar o trabalho da avaliação e o trabalho do evento, né, que está em cima, no caso do 15º dia. No caso do resumo expandido, não tem número de palavras nas referências, né? Tem que estar dentro das 8 laudas, tudo isso, né? O conteúdo do resumo simples problemática, objetivo, metodologia, resultados e consideração. Eu coloquei entre chaves aí, introdução, porque aí eu indico para você começar falando, dando aquela pequena introdução, fazendo aquela pequena introdução no resumo simples. Como não tem lá na indicação do template, eu coloquei aqui entre colchetes, né, como orientação. E no resumo expandido, aí sim, lá tem dizendo, tem introdução, fundamentação teórica, metodologia, os resultados e discussões, as considerações finais e a referência. Esse deve ser o texto do resumo expandido. Tá? O envio do trabalho, né? Você tem que escolher qual GT, tem 5 GTs, você olha o edital, qual o GT, o seu trabalho se adequa em qual GT.
escolhe o GT e quando for enviar o e-mail, o trabalho vai ser enviado por e-mail. No e-mail, você informa qual é o GT e aí envia o seu trabalho, certo? E o modo de envio do trabalho tem que ser dois modos, né? Uma versão cega e uma versão com nomes. A versão cega, porque a banca que vai ler, a banca examinadora, os avaliadores vão ver a versão cega para ler o trabalho sem saber de quem é. Depois aí tem a versão, tem a versão com nomes, tá? Rayane, por favor, vê o que ainda temos. Eu coloquei algumas referências, coloquei da minha tese e do próprio edital do evento, tá certo? O que mais que eu coloquei, Rayane? Agradeço pela oportunidade. Eu sei que muita coisa mais a gente tem a dizer, né? E agradeço a todos os patrocinadores, todas as instituições envolvidas no GTCOA, e me coloco aqui à disposição. Nós ainda temos um tempinho para a gente conversar. Conversar, a gente pode ser perguntas que vocês vão fazer, mas pode ser também a contribuição de alguém. Nós temos aqui pessoas também, outras pessoas com suas experiências com produção acadêmica, então fiquem bem à vontade para, inclusive, acrescentar a minha fala, algo que eu deixei de dizer, tá bom? Fiquem bem à vontade. Então, ainda tem tempo para conversar, né, Raíssa? Pronto, professor. A gente tem aqui algumas pessoas que já levantaram a mão, né? Aí a gente vai seguir essa ordem da fila. A primeira foi a Samara. Samara, pode fazer sua pergunta. Oi, gente, bom dia. É ótimo, viu, professor? Que bom que teve esse momento, como sempre, a professora Mazé se garantindo aí nas ideias, né? Então, um momento bastante enriquecedor de tirar dúvidas mesmo da gente, né? E suscitar aí algumas inquietações. Eu vou começar, talvez, do fim. Nesse resumo, adorei esse resumo que o senhor fez dos templates. Aí o senhor perguntou assim, mas eu não concordo, né? Mas aí me ficaram algumas perguntas, porque assim, eu também agora estou me colocando como avaliadora, né? Aí tem algumas diferençazinha besta, né? Como, por exemplo, o número de palavras. Por que não é igual para os dois tipos de texto? Por que em um tipo de resumo as palavras-chave são separadas por ponto e o outro por ponto e vírgula? Isso para a gente que vai avaliar pode dar um nozinho na cabeça, né? Como, por exemplo, acho que foi até a Liane que me perguntou um tanto de palavras do resumo simples, eu digo, 10, porque eu estou me baseando pelo template do resumo expandido. Como no resumo simples não vinha nenhum tipo de orientação, né? Tipo, não há limite de palavras, eu considerei o do resumo expandido, né? Mas por isso que eu estou dizendo, que bom que houve esse momento aqui. Então, fica essa minha observação, porque enquanto avaliador, essas bobagenzinhas podem nos levar, a gente vai ter que ter bastante atenção, né? Aí, assim, o template, professor, preciso dizer, assim, né? Eu não sei se mais alguém está com essa demanda, mas no template de resumo expandido eu estou fazendo, né? E o texto está ficando em cima do cabeçalho. Não sei se alguém está tendo essa demanda. Então, se eu começar um parágrafo na página de cima e ele continuar, ele está ficando em cima do cabeçalho, tá certo? Comigo está acontecendo isso. E agora uma dúvida mesmo assim, professor, que é uma dúvida bem recorrente minha, em relação ao resumo, né? Resumo mesmo. Em relação aos tempos verbais. Eu nunca sei se eu uso no tempo presente, em que momento eu coloco no tempo passado. Então, eu gostaria de que o senhor me orientasse nessa questão dos tempos verbais, porque realmente é uma dúvida. Quando eu vou escrever resumo? Obrigada pela escuta. Samara, em relação ao template do resumo expandido, eu também senti essa dificuldade. Falei com o Rogério, tá? E o Rogério que está aqui, né?
o Rogério me mandou uma versão corrigida do template, onde eu consigo fazer, já melhorou bastante. Melhorou não, está como deve ser. Aí, como ele mandou para mim, eu entendia que já tinha sido enviado para todo mundo. Eu não sei, o Rogério pode falar, porque realmente eu estava com essa dificuldade, né, de escrever, porque ficava escondido lá no cabeçalho. Mas o Rogério corrigiu e me enviou, né, no particular, e eu entendia que já tinha ido para todos. É porque assim, né, professor? Eu baixei logo no edital. Quando eu vi o edital, né, assim que saiu, eu baixei. Eu não sei se ele já colocou lá no site, no edital, essa versão corrigida, né, aprimorada. Então, Pronto, então eu compartilhar. sugiro que seja feito isso e seja comunicado, porque vai que outras pessoas, claro, devem estar com o mesmo problema, porque se é o mesmo template, né, isso é simples, mas prejudica nosso juízo, né, a gente faz esse trabalho. Quanto ao tempo verbal, Samara, isso depende muito de edital para edital, mas, no geral, nos últimos tempos, o que eu tenho visto? Que eles orientam colocar na terceira pessoa. Então, você está falando sobre, nas considerações finais, ao invés de você apresentou tudo, e você vai falar sobre resultado da pesquisa, né? Resultados e conclusões. Então, assim, o que eu vejo, a orientação geral, que há algum tempo já, né, bem de agora, que tem sido indicada, é que coloque, ao invés de observamos, ou observei, eu colocar observou-se, Não, concluiu, professor, não é não, isso? é sobre o tempo passado e presente, entendeu? É onde eu digo assim, esse trabalho, tipo assim, né? Um relato de experiência. Esse trabalho foi, os resultados alcançados apontaram ou aponta, entendeu? Os resultados apontados indicam ou apontaram. É no sentido de ser no presente ou no passado. Quando eu devo usar o presente e o passado, entendeu? Ah, tá certo, tá certo. Na verdade, isso aí essa pergunta não é de hoje, não é a primeira vez que perguntam, né? Aqui eu vejo essa pergunta nas discussões sobre a pesquisa, sobre a escrita, né? Para mim, os resultados apontam, né? Para mim, os resultados apontam, porque assim, foi algo que já foi feito, né? Mas é um trabalho que está aqui e que ele aponta para algo que eu posso fazer. Então, na minha compreensão é assim, tá certo? Mas é uma pergunta que também vale a gente ver, inclusive com o pessoal da área, da linguística, né? O pessoal aqui do português, tá certo? Porque aí, às vezes, depende depende do trabalho, depende da escrita, depende daquele momento, daquilo que você está dizendo. Então, assim, desse teu exemplo, para mim, indicam, apontam, indicam. De repente pode ter outra situação em que seja, mas assim, mas merece que a gente possa ouvir também a pessoas da área, que às vezes tem essa questão, né, que nós, nossa humilde compreensão, às vezes a gente pensa que está certo e não está, tá certo? Mas desse exemplo que você deu para mim, é presente, entendeu? Mas se tiver alguém aqui que possa dizer alguma coisa sobre o assunto, sendo da área ou não, pode ficar à vontade. Vamos lá, então, para o próximo. Tiago. Saiu. Acho que ele foi tentar ligar o microfone e sair. Obrigado, Samara. E se eu não respondi, mas estamos. Nem todas as respostas vão ser dadas hoje aqui, viu? Jacira, pode falar. Oi, não sei se está dando para escutar, está dando para ouvir? Agora sim, Tiago.
Desculpa, é porque teve um problema aqui na minha conexão. Sem Eu problema. queria, como a Samara, começar do passado, né? Assim, do que o professor apresentou por último. Eu achei meio confuso, porque tem tópicos que são semelhantes num e outro, tanto no modelo expandido quanto no... Dando feedback, né? Como pessoa que está produzindo trabalho para o evento, que poderiam ser iguais, quanto a essa questão do título, a questão do template também, que não ficou muito... Essas questões não deveriam ser questões limitadoras de ser rejeitado um trabalho por causa disso. São questões menores que podem ser revisadas, pode ser corrigida só mandando para a pessoa refazer, né, no caso. Quanto à questão da terceira pessoa, eu acho muito estranho escrever resumos em terceira pessoa e não em primeira do plural. Por quê? Mesmo sendo essa regra, a do edital. Porque eu já vi trabalhos que se escreve assim, o pesquisador. Quem é esse pesquisador que é flutuante, que está no ar, que você não conhece, sendo que é a própria pessoa que aplicou a pesquisa? E quanto ao tempo verbal, que foi perguntado aí, se a pesquisa já foi finalizada, ela foi do passado. E ela abre margens para o futuro. Só nas considerações finais você aponta esses tempos verbais para o futuro, que pode ser feita futuras pesquisas. Mas enquanto você está falando do que já foi concluído, aí é passado. Eu vejo assim, como sendo especialista em língua portuguesa, que os trabalhos depois vão para a revisão, né, de língua portuguesa e muitas coisas são questionadas dos escritores. E quanto a começar com o objetivo, eu acho que é uma questão também a se pensar, porque resumo começado com objetivo não tem as bases básicas do resumo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo trabalho é uma forma. Todo trabalho de escrita tem que ter essas partes, independente de ser resumo simples ou expandido, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão bem estabelecidos. Aí, quanto à questão dos sujeitos, ou indivíduos, ou organismos, eu vejo que são participantes ou colaboradores, também não é muito falado sobre isso. A questão do trabalho tem um agradecimento, sim, também deveria contemplar no template, porque você tem que dar crédito a quem está, assim, como é que os órgãos de fomento da sua pesquisa. Então, deve ter agradecimentos, depois das palavras-chave no resumo. No caso do simples. E no final também, depois das considerações finais, ter também um agradecimento ao grupo GTCOA, aos órgãos de fomento de pesquisa, né? Vocês devem entender mais do que isso sobre o que eu estou falando. E outra questão que tinha ficado bem assim, vocês acabaram respondendo tudo que eu ia perguntar, mas é questão muito de gerúndio, de particípio, que aparece comumente, adequadamente, essas coisas e adjetivos devem ser retirados do texto. Empobrece a escrita, assim, é como se você estivesse falando de um tempo que está em aberto, de um tempo, o particípio é um tempo que está inconcluso e concluso ao mesmo tempo. É uma coisa que dá uma dubiedade, é como se fosse comparar aí a uma esquizofrenia, uma escrita esquizofrênica, que está num tempo verbal, que está em outro tempo verbal, que às vezes você encontra coisas no presente, no passado, coisa no singular e no plural. Aí eu vejo tudo isso em escritas acadêmicas e eu não tenho esse espaço de fala assim, eu não sou mestre nem doutor para falar, mas do português eu posso falar nesse sentido, que é a minha área de formação inicial e a pedagogia. Aí eu vejo muito essa complicação. E essa questão, se colocou um tanto de palavras para um evento do resumo, então deveria manter no outro, não? Assim, para padronizar e não gerar essa confusão, porque até nós que vamos submeter fica confuso. Ah, esse trabalho deve ter tantas palavras, já o outro deve ter tantas palavras. Aí teve o da Ripedes, que foi bem em cima e teve tantas palavras. Tudo isso pode ser avaliado, é o meu feedback, no caso, do que eu achei sobre o trabalho. Mas, no geral, concordo com tudo que o professor Edson falou e sigamos em frente, né, nas produções e que dê tudo certo. Obrigado, Thiago. Você só veio ajudar, né? Como eu tinha pedido, né? Eu nem sabia da sua formação na área, mas muito bom. Mas dizer que a questão começar com o objetivo, na verdade, é a orientação. Estou dizendo isso porque muitos trabalhos a gente vê que começa com o objetivo. Alguns começam com a justificativa, né? Então, assim, o que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos, mas o cuidado maior com essa
que essa introdução do resumo não seja não seja desse jeito, né? Como você disse, tem uma introdução, o desenvolvimento do resumo e a conclusão do resumo, né? Quanto ao template, eu não sei se ainda dá tempo a gente sugerir, porque assim, se ainda dá tempo corrigir, né, como o template do resumo expandido, é bom que esse sim tem que, porque nós estamos em processo de escrita, de envio de trabalho, e isso vai, a forma como ele está prejudica, né? Como eu senti isso, pedi ao Rogério, né? Então, se não dá para corrigir para esse evento, mas é bom ficar já anotado, viu? Anotado para o próximo, que está bem aí, para que o próximo não ocorra. É por isso que cada evento, eu defendo isso, eu defendo não, né? Nós sabemos disso, né? Cada evento que nós realizamos, cada trabalho que nós desenvolvemos deve ser avaliado para a gente, inclusive, evitar que, às vezes, pequenos deslizes de um aconteçam no outro, né? Então, se não der tempo corrigir agora, é bom já anotar para que o próximo vem aí julho, que tem outro evento, vem aí principalmente dezembro, que tem outro workshop. Então, é bom que a gente vá aperfeiçoando o trabalho e não repetindo erros, né? Então, quando eu coloquei seguir o template, é porque se você questionar, né? Se a Samara colocar no resumo simples, colocar 15 palavras, né, ela não está dizendo nada, então o avaliador vai ter que aceitar, né? Já o outro que diz que tem que ser até 10 palavras, tem que. Então, realmente, para um mesmo evento, era bom. O que der para corrigir, corrige. O que não der, tem que guardar esse feedback e para os próximos eventos, para a gente ir só avançando, né? E não cometer os mesmos deslizes. Ainda tem outras participações, Rayane? Tem sim. Tem a Jacira, que levantou a mão, mas eu não sei se ela ainda está por aqui. Enquanto ela não... Ai, pronto. Pronto, Jacira, pode falar, sua pergunta. Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Parabenizar a professora Mazé por essa inteligente ideia. Parabenizar o professor Edson, que ele é muito show, participou da minha banca e eu sei do potencial dele. Inclusive, eu fiz muito elogio à pessoa dele, a minha orientadora, nossa orientadora, né? E muito importante esse minicurso. Eu chamo de minicurso porque, professor, a gente deu um minicurso lá no Pará, 4 horas, né? Mas a gente pode dar de 2 horas, de 1 hora, porque é correspondente ao aprendizado, né? A tirar dúvidas, né? A poder entender melhor. Então, para mim é mais do que uma roda de conversa, viu? E dizer também que eu recebi alguns trabalhos, né? Com alguns orientandos da professora, e é uma coisa que eu observei, realmente o que o professor começou a falar sobre a leitura, de você ver quais são as regras, né? Então, coisas assim mínimas. Um resumo não é um resumo qualquer, um resumo acadêmico, ele tem as suas normas. Então, muitas pessoas, né, elas colocam assim, parágrafos separados. Não é. É como se fosse um parágrafo só e sem a margem do parágrafo, né? Então, é importante dizer isso, que não existe separação nos parágrafos, ele é um texto só. E, assim, eu fui pegar o template para ver se dentro da escrita que eu recebi, né, há alguns dias, estava de acordo com o template, né? E várias coisas que o professor falou e eu notei que não estava legal, né? Mais uma vez, é importante a leitura, é um aprendizado, porque eu estou aprendendo, não é porque a gente é doutor, doutora, né, que a gente não está aprendendo a cada momento, né, professor? A gente está aprendendo a cada momento, a gente se aperfeiçoa a cada dia. E são essas observações. Por exemplo, lá tem 500 palavras, né? Aí a gente fica com a dúvida se é só o resumo, fora as referências, porque não tem isso, exceto as referências como a gente vê em outros templates, né? E lá tem só que 500 palavras. Então, fica entendido que é tudo junto, né?
E aí fica assim difícil, porque a gente fica enxugando, enxugando, e até vendo, vixe, dessa referência aqui eu vou ter que diminuir, porque o texto eu já diminui, não dá mais para diminuir mais ainda, para caber essa quantidade de palavras. Estou falando do resumo simples. E é isso aí, muito obrigada pela oportunidade de falar, viu? Jacira, quanto ao resumo, obrigado, Jacira. Nós estamos juntos, né, nessa Outra formação. observação que eu ia esquecendo, como eu não anotei, esqueci de dizer. Foi uma coisa que, assim, quando a gente vai escrever uma tese, né, que é 200 páginas, né, muito mais de 100 páginas, tem muita coisa que passa pelo olhar da gente, e a banca, ela ajuda muito, né? Então, é muito importante, depois da escrita de vocês, nossa, né, a gente fazer um resumo, porque nessa de a gente estar enxugando, às vezes vem erro de digitação, palavras juntas, né? Palavras que, naquele contexto que você lê, quando você vai enxugar, já não cabe, aí fica um pouco fora do parâmetro do que você está querendo dizer. Então, é muito importante essa atenção. Se der para revisar depois da feitura do trabalho, umas 3 vezes, porque cada vez que você lê, você pensa diferente, você vê algo que você tem que melhorar. É isso aí, obrigada. Pronto, Jacira, obrigada pela participação, né? Mas dizer que quanto a resumo expandido está resolvido, viu? Porque lá diz sim, lá tem de 350 a 500 palavras o resumo. E as referências até 100. Isso era a mesma regra do workshop e valeu agora também para o resumo simples do 15º DIMA, tá certo? Então, até 500 palavras o resumo, só o resumo. A referência até 100 palavras. Isso está dito no template, tá bom? Então tá bom, eu devo não ter dado fé nisso, viu? Obrigada. Pronto. Pelo menos está resolvido nesse sentido. Tem outras coisas, mas isso está dito. Tem mais, eu creio que seja agora a última pelo adiantado do tempo, né? Sim. Vamos concluir. Sim. Foi uma pergunta da Margarida, ela colocou aqui no chat. Ela parabenizou o senhor, né, por sua excelente contribuição e fez a seguinte pergunta: como fazer para que esse conhecimento chegue aos profissionais das escolas que não tiveram acesso à universidade, porém têm experiências a compartilhar e não têm esse conhecimento acerca dessas regras, termos específicos e etc. Eita, como trazer o povo para o GTCO, né? Porque para a gente dizer isso para eles, eles têm que querer, né? Eles têm que querer. E a forma que a gente tem encontrado, o GTCO tem encontrado, é através desses nossos encontros, nossos estudos, Margarida. Obrigado, Margarida, por você estar aqui, pela sua participação, contribuição. Mas como fazer? Eu creio que cada um que está no seu trabalho alargar esse trabalho, levar essa ideia, né, esse trabalho do GTCO, dizer que ele existe, né? Porque enquanto universidade é dessa forma que a gente pode fazer. Porque, assim, de outra forma, seria a própria instituição, que nem sempre é bem visto, né? A própria instituição, Secretaria de Educação, Secretaria do Estado, até porque eu acho que essa questão da formação é uma questão muito individual. De repente, a Secretaria de Educação quer que todo mundo seja mestre, quer que todo mundo seja doutor. Não é assim, né? É uma decisão nossa, e eles podem até ajudar, e a gente tem programas aí, tem convênios, né, abrindo vagas aí para quem é professor das redes municipais, da rede estadual, isso vem sendo feito, e como tem sido bom. Mas eu vejo muito uma decisão também nossa, de cada professor, de cada professora, correr atrás, viu, Margarida? Mas, se tiver oportunidade de fazer isso, de ir na escola, eu vejo que o GTCOA não tem feito esse trabalho, né? Tem feito esse trabalho, porque quando chamam, o GTCOA vai lá. De vez em quando, a professora Mazé está na SEDUC. A professora Mazé, outro dia, está chegando de Acaraú. Então, assim, quando tem sido chamado, ela tem feito o seu trabalho, leva alguém do GTCOA para fazer. Então, o GTCOA tem feito, né, de fato, né, esse trabalho da extensão, que deve ser, né, um dos tripés da universidade, ensino, pesquisa e extensão. A gente já tem discutido sobre isso,
e o GTCO tem tentado, tem feito, tem cumprido, tá? Mesmo com todas as limitações, mas esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Mas é trazer, Margarida, se a gente puder... o primeiro momento, a primeira forma é essa, é o povo vir para o GTCO. Né? Outra forma é, de repente, o GTCO é convidado para falar sobre o assunto tal na escola, ou não sei. É ver com a professora Mazé como alargar isso, mas dizer, a princípio, que a formação continuada tem que ser uma decisão nossa, mas, claro, com respaldo de políticas públicas. Porque, minha gente, eu saí do mestrado e doutorado, né, de acordo com o plano de causa e carreira nosso, de luta nossa no Quixadá, né, e na UES, que nós temos um plano de causa e carreira, assim como também os professores de Fortaleza têm, que garante que a gente saiba fazer a pós-graduação. Primeiro, uma luta para ter um plano de causa e carreira, e que nesse plano de causa e carreira tenha essa abertura, né? Essa abertura. E quantos foram lá em Quixadá, da rede municipal também, que estão conseguindo mestrado, doutorado, a partir da existência de um plano de causa e carreira, que foi uma luta nossa, né? Então, tem a parte da secretaria, das prefeituras, tá? Mas tem que também ter tem que ter a contrapartida deles, né? E isso de forma legal, não é favor, né? É de forma legal. E nós estamos aqui com a nossa decisão de eternos aprendizes, né? De estar sempre buscando a formação continuada. Rayane, tem mais alguém? A Margarida levantou a mão, mas... rapidinho, Rayane. Pois vai. Rapidinho. Vai. Só, o senhor deu aí vários, obrigado, o senhor aí apontou vários caminhos, viu? Foi perfeito. E acrescentando, um deles seria nós, que estamos no GTCOA, nós servimos como divulgadores desse conhecimento dentro da escola. Que nós possamos abrir as gaiolas e deixar o conhecimento sair. E a gente tem esse público dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, vamos servir como disseminadores desse conhecimento. Vamos nos juntar e segurar as mãos dessas pessoas que estão lá, que não tiveram a oportunidade, por várias questões, de estar no local que nós estamos, um local privilegiado. Obrigado e parabéns pelo trabalho maravilhoso hoje. Isso, realmente tem que mudar esse paradigma aí de que só quem faz mestrado e doutorado é professor universitário, que até bem pouco tempo era isso. Só quem fazia o mestrado e doutorado era professor universitário. Hoje nós vemos que vários professores, vocês estão aqui, né, mostrando isso, professores da rede municipal, da rede estaduais, quantos, né, hoje estão com essa oportunidade? Por um esforço de cada um, também por políticas públicas, por um plano de cargos e carreira que garante isso. Tá? Então, nós precisamos, inclusive as pessoas precisam saber disso. Quantas vezes me perguntaram lá em Quixadá, quanto é que paga para fazer mestrado, doutorado? Eu digo, não, pelo contrário, às vezes você vai ganhar bolsa para fazer o mestrado, doutorado. Você sai ganhando o seu salário, né? Normalmente você aí, não sempre, mas às vezes ainda tem bolsa, tá? Porque as pessoas ainda têm isso de que, primeiro, de que só consegue passar porque alguém lá de dentro passou a mão na sua cabeça. Não é isso. Vocês todos aqui sabem que não é desse jeito. E outra, outro discurso é como é que você faz, né? Quanto é que paga? Não, pelo contrário, às vezes vocês têm direito a ganhar bolsas para estudar, porque isso está nas leis, porque nós lutamos para isso. Então, Rayane, eu acho que não tem mais ninguém. Se eu puder, acho que são as considerações finais, é isso? Sim. Suas considerações finais, e a professora Mazé pediu para a gente tirar uma foto, então quem puder ligar a câmera para a gente registrar esse momento, postar lá no nosso grupo, nas redes sociais, pode ir ligando as câmeras que a gente prepara aí a foto. Pronto, enquanto eu vou falando, o pessoal vai aparecendo aí, né? Sim.
Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer a confiança da professora Mazé, de vocês. Dizer que bom ver aqui o Cleuton, né? Cleuton já está já. Eu acho que a última vez que eu não vim para o GTCO, que eu estava doente, acho que foi que o Cleuton já estava lá, né? Já está em Fortaleza. Eu nem sabia. Já, professor. Já voltei. Então, seja bem-vindo. Agradecer a vocês. Eu vou dizer que daqui fica muitas perguntas, né? Eliane, não tem todas as respostas daqui, porque às vezes as respostas estão com o pessoal da área. Nós precisamos conversar mais sobre isso. A fala do Tiago, que é da área, é muito importante, mas a gente precisa ter esse olhar de todos, de todas, sobre esse assunto, tá bom? Obrigada. Nós temos uma experiência, mas outros têm a formação técnica para falar sobre isso. Então, aqui, com certeza, nós não demos todas as respostas. Às vezes saímos com mais perguntas, mas isso é bom, tá bom? Isso é bom, porque a partir das nossas perguntas é que nós vamos buscar, e a partir daí nós somos sempre esses pesquisadores, né? Então, por que é que a criança é chamada de pequeno cientista? Porque ela pergunta demais, né? Então, se nós somos cientistas, investigadores, então nossas perguntas não podem cessar, tá certo? Tem que ter sempre perguntas para nós estarmos sempre em busca de muitas respostas. Muito obrigado e nós continuamos juntos, aqui aprendendo juntos, viu? Tem muita coisa também que eu vivo buscando respostas, porque essa é a nossa vida como eterno aprendizes, como disse nosso mestre Paulo Freire. Então, boa tarde, bom trabalho para vocês. Estamos juntos no nosso trabalho no GTCOA. Foi excelente, professor. Vamos. Não, professor, e a foto? E a foto? É a Rayane, né? Tu vai tirar a Rayane. Quem é? Não, quem é? Quem é que vai tirar? Não sei, que eu não... Vou apertar aqui para ver. Eu nem botei meu batom. Nem eu. Pessoal, tira logo que eu já estou aqui. Bora. Uma dormir aí. Uma dormir aí, já. Pix. Eu acho bom alguém tirar também, viu? Onde é que tira, Samara? Aperta no print screen. Sei nem cadê aqui. Espera aí, vou botar meu sol. Eu também estou de óculos, mas meu óculos está parecendo mais cavalo. Quando der certo, avisem. Peraí. Arnaldo, tá aí. Tanta gente boa aqui. Não é? Acho que deu certo, viu? Deu certo, Samara. Eu só estava vendo 3 pessoas aqui, Samara. Eu, você e a Jacira. E cadê o resto do povo? Saiu aí no teu, da tua câmera? Eli, eu tô aqui. Vamos ver se Tirei saiu aqui. também. Tirei também. Então, deu certo, né? Tem uns 15. Tiraram já. Tiraram. Já, Jacira. Já? Beijo. Pois tá, muito obrigado. Até mais. Tchau. E continuemos estudando. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Quem vai parar a gravação? Pois é, eu estou tentando, mas não está parando. Era para ser... O Rogério me colocou como moderadora, mas não estou conseguindo parar de gravar. Quando eu clico para tirar, não sai. Eu acho que quando todo mundo sair, deve ficar gravado. O Rogério está falando aqui comigo.
É, eu não consigo parar a gravação. Eu falei que. Ah, ele já viu a minha pergunta aqui. Perguntei como parar essa gravação. Ele está dizendo que coloquei a Rayane como moderadora. Pois é, mas não estou conseguindo. Não aparece a opção de... Basta ela pausar que para. Mas também Pois não... é. Quando eu clico, não aparece essa opção. Deixa eu tirar, mostrar aqui para ele. Eu disse aqui para ele que não está aparecendo para você. Eu vou mandar aqui para ele, peraí. Ó, Rogério, eu aperto aqui, ó, eu clico aqui, ó, não aparece as opções, só não aparece, ó, para poder parar. Professor, muito obrigada. Graças a Deus deu tudo certo. Bom, deu certo. Bom almoço para o senhor. Já está mais que na hora, né? Obrigado. Eu não sei se correspondeu, mas foi o que eu pude fazer. Foi sim, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Então, vou saindo aqui. Você espera aí para ver. Tá. Acho que a professora Mazé entrou agora? É, ela tá, mas ela tá no salão. Eu estava aqui o tempo inteiro, viu? Eu só não saí na foto, eu tô até brincando aqui com o Arnaldo. Eu disse, Arnaldo, tu saiu na foto e eu não saí nessa foto. Ah, vacilou. Parabéns, Edson. Foi ótimo, viu? Pois é, eu não sei se respondeu o que eu queria, mas que devo fazer. Não, foi ótimo. Eu escrevi aí no chat 2 vezes, não foi, Rayane? A Rayane leu. Até eu vi. Tá, joia, parabéns. Eu não Aí sei. tá gravado, né, Rayane? Tudo a gente vai postar no nosso canal, YouTube, viu? Para que os que não puderam, né, por conta de horário, essas coisas, possam rever, porque foram orientações maravilhosas, viu? Preciosas. Muito obrigada, professor Edson. O senhor é demais. Até mais. Um abraço, viu? Deixa eu aparecer aqui só um pouquinho, né? É bom, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Pronto, deixa eu ver se dá certo. Pronto. Tudo bem, né? Olha aí. Aqui nosso GT Cor. E faça agora também, essa nova. Ah, muito bem. Olha aí, cadê você, Rayane? Não, né? Ó, Bate a foto, bate outra. agora faz uma foto aí. É. Também. Peraí.